Há 25 anos atrás, na Alemanha, já existiam os aterros sanitários e também muitas usinas de incineração de resíduos. Mesmo assim, naquela época, os alemães já se preocupavam com a quantidade de resíduos gerados e que isso pudesse entupir as cidades de resíduos. Por isso, eles se preocuparam em desenvolver uma política para o setor de resíduos sólidos que hoje é referência no mundo todo. Essa política de resíduos, hoje em 2017, ela emprega algo em torno de 250 mil pessoas na Alemanha e movimenta algo em torno de 50 bilhões de euros na economia alemã. E tem um peso significativo no PIB alemão. Seja bem-vindo aqui ao canal Energia e Meio Ambiente. Eu vou conversar com você um pouco hoje sobre o mercado alemão de resíduos sólidos, segundo o que está escrito no próprio Ministério do Meio Ambiente alemão. Para você ficar sempre antenado aí nas notícias do meio ambiente que ocorrem no mundo inteiro, né? Então se inscreva aqui no nosso canal e também, claro, não deixe de ler de vez em quando aqui as nossas publicações no portal Resíduos Sólidos e no portal do Biogás. Então, aqui nesse link, que é do Ministério do Meio Ambiente, Proteção à Natureza, Construção e Segurança de Reatores, eu vou deixar aqui o link para vocês. Tem um pouco dessa história da política de resíduos sólidos desenvolvida aqui. Aqui nesse parágrafo, ele está dizendo então que há 20 anos atrás, sendo que esse texto aqui foi publicado em 2012. Então, exatamente, nós estamos em 2017. Temos aí 25 anos atrás. Aqui ele fala que naquele tempo já existiam, né, os aterros sanitários e também as usinas de incineração de resíduos. Mas aí existe uma preocupação do povo alemão de tornar aquele processo mais limpo. Aí aumentou-se o controle, né, dos filtros, por exemplo, nas usinas de incineração de resíduos, para que aquilo não poluísse o meio ambiente. Só que aí não bastou isso. Quando eles conseguiram, né, eliminar os gases e fazer todo o processo ambientalmente neutro, digamos assim, eles partiram então para uma coisa que chama Produktverantwortung, que é então a responsabilidade na produção. E nessa responsabilidade na produção veio o conceito de eliminação, ou seja, de não geração de resíduos sólidos, que é Abfallvermeidung. E também, claro, junto com a não geração, a redução e também veio a reciclagem dos resíduos. Né? Foi criada então uma legislação em que os fabricantes da produção e todos precisariam então montar uma linha de produção de tal maneira que economizasse o máximo possível de material, mas também o resíduo gerado pudesse ser aproveitado dentro da própria indústria. Em 1991 veio então algo parecido com a responsabilidade compartilhada, em que os fabricantes eram obrigados a receberem as suas embalagens, a embalagem dos seus produtos, assim como seus produtos também. Precisavam receber aquilo de volta e eles eram obrigados a dar uma destinação final ambientalmente adequada para aquilo lá. Então isso já aconteceu em 91. Em 96 surgiu então a lei da economia circular e dos resíduos sólidos. Está aqui a lei, inclusive isso aqui está linkado, tá? Vocês podem clicar aqui em cima e acessar a lei alemã de resíduos sólidos. E nessa lei, claro, desenvolver-se justamente por essa coisa de produção, desenho de materiais, então foi desenvolvido isso de uma maneira que os produtos fabricados na Alemanha eram obrigados a não desperdiçar mais material. Isso se tornou então nacional. Essa política foi ficando cada vez mais severa, mais rígida, né? E depois atingiu também a questão da emissão de gases de efeito estufa. Eu estou fazendo uma tradução aqui simultânea e tentando resumir isso, colocar no sentido lógico para que isso fique mais fácil para vocês compreenderem. Essa lei alemã de economia circular, ela fez com que a Alemanha nos últimos 15 anos, dado de 2012, ela deixasse de jogar no meio ambiente algo em torno de 30 milhões de toneladas de equivalente em gás carbônico. Então, aqui ele está falando justamente aquele parágrafo que eu falei para vocês no início. Mais de 250 mil pessoas hoje estão empregadas no setor de resíduos e esse setor movimenta 50 bilhões de euros por ano. Aqui também tem alguns dados interessantes. Olha, quase 57% dos resíduos urbanos e 58% dos resíduos industriais são reciclados na Alemanha.
dados de 2012. Isso daqui pode ser que tenha aumentado agora em 2017. Alguns resíduos, em alguns casos, os resíduos, a taxa de reciclagem ainda é maior, como por exemplo os resíduos da construção de entulhos, que é de 86%, né, são reaproveitados, e de embalagem cerca de 80%, bateria 82% e papéis algo em torno de 80%. Bom, quase não é possível reciclar 100%, né? Então alguma coisa se perde aí, mas esses materiais aqui na Alemanha são realmente bem aproveitados. Uma coisa bem típica na Alemanha que ajuda no desenvolvimento do mercado é que cada vez mais as exigências vão ficando maiores, e com a exigência ficando maior, aí desenvolve tecnologia. Justamente uma coisa puxa a outra. Política mais rígida, ela ajuda o país a desenvolver tecnologia para solucionar aquele problema. Então imagine, uma lei que proíbe que determinado gás vá para a natureza, ela incentiva automaticamente que determinada indústria se desenvolva, indústria de filtros daquele gás. Se você tem uma lei rígida que proíba que determinados materiais vão para os rios, corpos d'água e tudo mais, então normalmente você tem o desenvolvimento de uma indústria para esse setor. É assim que funciona na Alemanha. Eu vou mostrar aqui, para encerrar esse vídeo, esse gráfico aqui que mostra como o mercado alemão funciona mais ou menos. Primeiro nós temos aqui essa figura, né, tem aqui esses pontos, e aqui a linha cinza são os resíduos urbanos, que você pode ver aqui, esse resíduo urbano. Esse de preto são os resíduos industriais, que vêm daqui da produção, né, esses pretos aqui. Os verdes são os resíduos reutilizáveis, né, recicláveis. Em vermelho aqui, bom, os resíduos recicláveis estão aqui, esses de verde. Os vermelhos são os produtos, o que é produzido a partir de resíduo ou não. E finalmente aqui os Reststoffe são então os resíduos, como a gente entende no Brasil, né? É o lixo, né? Então como funciona? Você tem aqui o comércio, a indústria, o consumidor, e aqui a indústria de reciclagem e a indústria aqui de disposição final, né? E aqui tem a reutilização interna dentro das indústrias, quer dizer, um departamento de dentro da indústria mesmo que pega os resíduos de produção, né, os resíduos industriais, aqui dentro vocês estão vendo de negro, e reciclam e reutilizam, aqui transforma ele em material reciclável e reutiliza na própria produção. Então isso aqui tem um ciclo fechado aqui dentro. Tem um outro resto aqui da produção que não consegue ser reciclado. Aí ele vem aqui direto para, por exemplo, uma disposição final ou uma destinação final, a depender do tipo de resíduo. Depois que ele chega aqui o que mais que vem para a destinação final? Você tem aqui resíduos também do comércio. Do comércio produzindo matéria-prima, aí no caso são os Wertstoffe, que são os recicláveis ou reutilizáveis, que estão vindo ou direto para a indústria, né, porque eles podem ser aproveitados diretamente pela indústria, ou pela indústria da reciclagem, que é aqui nesse ponto. O que vem mais para cá? Do consumidor também vem alguns resíduos diretamente para cá, para a indústria da reciclagem, ou então volta para o comércio, na forma de resíduos. O que você acha que pode voltar para o comércio? Garrafas reutilizáveis, garrafas de plástico, hoje garrafa PET na Alemanha, por exemplo, é devolvida no próprio supermercado. Então você tem uma série de resíduos que voltam diretamente para o comerciante e outra que volta para a indústria da reciclagem. E aqui o consumidor também tem, ele pode levar diretamente para a disposição final aqui, né, o seu resíduo. Tem uns locais aqui na Alemanha que recebem então esse resíduo dos consumidores. E finalmente, aqui de vermelho, você tem aqui da produção, são fabricados os produtos, levados então para o comércio e do comércio para o consumidor, né? Exatamente nesses pontos aqui você tem 3 gerações de resíduo. Por exemplo, aqui na produção você tem geração de resíduos industriais. Aí passou para cá, para o comércio, você tem geração de resíduos que são recicláveis ou reutilizáveis, vem para cá. E aqui no consumidor tem nova geração de resíduos, também vem para a indústria de reciclagem. Somente, olha só que coisa interessante, do comércio e do consumidor, eles levam todo para a indústria de reciclagem. Somente da produção, alguns resíduos são levados para a disposição final. Tá, e aqui da disposição final, então são encaminhados para a devida disposição. Normalmente, se tem algum valor calorífico, ele vai então para uma usina de incineração de resíduos. Se não tem,
aí ele vai para um aterro sanitário. Lembrando que na Alemanha é proibido a construção de novos aterros sanitários, né? Você tem já uma quantidade, só que devido ao desenvolvimento dessa indústria aqui, a quantidade de aterros sanitários existentes hoje na Alemanha, ela já dá conta de receber todo esse material. Além do mais, existe uma política muito forte também, que é de evitar que todo e qualquer material vá para aterro sanitário. Alguns dizem que é utópico, outros estão trabalhando em cima para resolver o problema. Enquanto o pessoal está reclamando, dizendo, isso aqui é utópico, como é que vai fazer isso? Bom, aí o outro está lá trabalhando para resolver. Então é isso, pessoal. Esse aqui é uma pequena ideia sobre o mercado alemão de resíduos sólidos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal Energia e Meio Ambiente. Como eu falei para vocês, a gente vai estar publicando de vez em quando alguns vídeos falando sobre o setor de resíduos, meio ambiente, mas não só isso, né? Toda a área de meio ambiente, mas também de energia. Afinal de contas, o setor de resíduos também envolve energia. Pense que dá para gerar energia através de resíduos, seja resíduos orgânicos puros através de biodigestores ou mesmo resíduos através da incineração, e a gente vai estar mostrando como isso funciona então. Deixo aqui o meu abraço a todos vocês, um grande abraço, e se vocês quiserem se informar, se qualificar mais nessa área, lembrem que aqui nos nossos portais nós temos cursos, centro de treinamento. Você pode acessar aqui os cursos e ver quais são os cursos. Para quem está no Brasil, pode acessar aqui o portal Resíduos Sólidos, a forma de pagamento é mais simples, pode parcelar. Para quem está fora do Brasil e interessa algum curso na área de biogás, você pode ver aqui, por exemplo, o nosso curso de plano de negócio para biodigestores. É um negócio único, tá? Nem na Alemanha tem esse curso aqui, pessoal. Isso aqui é um furo de mercado em português e você tem a oportunidade de fazer esse curso aqui e trabalhar depois como consultor na construção de biodigestores. Biodigestor tem um potencial no mundo inteiro. Bom, mas eu vou falar isso sobre biodigestores em outros vídeos com vocês, tá certo? Então é isso aí. Deixo meu abraço aqui para vocês, grande abraço, e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!